8h57. Vamos então direto a Brasília conversar com o jornalista Alexandre Garcia. Alexandre, eu ia falar boa quarta-feira, mas hoje já é quinta, já me perdi no tempo. Boa quinta-feira para todos nós, bom dia. Para nós todos, bom dia, Elisa, bem-vinda. E para quem está nas estradas, Alexandre Garcia, a gente tem muito a falar sobre esta quinta-feira, que na verdade começou ontem, na quarta, com a movimentação dos caminhoneiros. Enquanto eu vou falando, você vai acompanhando imagens de todas essas manifestações. O presidente Jair Bolsonaro gravou um áudio direcionado aos manifestantes e afirmou que os bloqueios que os brasileiros estão acompanhando nas últimas horas atrapalham a economia, pois provocam desabastecimento, inflação e prejudicam a todos, em especial os mais pobres, nas palavras do presidente. Jair Bolsonaro afirma que os caminhoneiros são aliados e pede então para que liberem as estradas e deixem seguir com a normalidade. Segundo o Ministério, 15 estados têm bloqueios parciais. Esse número foi atualizado, viu, gente? Agora há pouco foi atualizado para 8 estados em diferentes endereços nesses estados, incluindo Santa Catarina, Pará, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, são alguns dos estados. Os protestos têm motivações variadas e estão sendo acompanhados pela Polícia Rodoviária Federal. Segundo o Ministério da Infraestrutura, até agora não existe uma coordenação nacional de entidades do setor de transporte nos protestos. Os bloqueios restringem a passagem de veículos de carga e a regra muda de acordo com o endereço, justamente porque não existe uma coordenação nacional. Em nota, o Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas afirma que o foco da entidade é cuidar das liberdades e garantias individuais e coletivas dos caminhoneiros. Alexandre Garcia, como você avalia então todo o movimento das manifestações dos caminhoneiros pelas rodovias do país? Esse movimento estava muito preocupante ontem à noite, né? Hoje parece que deu uma aliviada, mas o pessoal que veio para a Esplanada, muita gente, os caminhoneiros principalmente, não saíram de lá até agora, né? A voz que a gente ouve lá a gente sai quando o Alexandre de Moraes sair. Então parece que há um objetivo. Não há uma coordenação, porque é um movimento espontâneo, né? Cada grupo de caminhoneiro tem lá, mas o objetivo central é esse, né? Liberdade de expressão, Alexandre de Moraes, o inquérito da fake news, é o inquérito do fim do mundo, é por aí, né? Os que estão na Esplanada estão dizendo isso, é o que a gente ouve aqui, né? Agora a gente vê aí, ontem à tarde, quando eu recebi as imagens dos bloqueios, eu fiquei assustado, né? Porque parecia a repetição daqueles 10 dias de maio de 2018, no governo Temer, em que a economia estava se recuperando e a partir dali retroagiu, né? Foi para trás outra vez, né? Porque houve um baque muito grande. Então, em vista disso, ontem à noite o presidente estava fazendo uma avaliação com seus ministros, né? Ponderando que ele seria responsabilizado pela oposição e pelos prejudicados, né? Mas também não poderia frustrar os seus apoiadores. Então ele gravou um áudio para os caminhoneiros, que fala para os caminhoneiros aí que são nossos aliados, mas esses bloqueios atrapalham nossa economia, isso provoca desabastecimento, inflação, prejudica todo mundo, em especial os mais pobres, né? Inclusive um dos argumentos usados foi de que lá naquela outra parada houve uma perda imensa, milhões de pintinhos morreram porque a ração não chegou, agora pode não chegar combustível, não chegar alimento, passam carros de socorro, veículos particulares, ônibus, mas a carga não passa, fica parada, são milhares de caminhões que estão aí. Aí ele disse, dá um toque nos caras aí, se for possível, para liberar, tá ok? Para a gente seguir a normalidade, deixa com a gente em Brasília aqui e agora, mas não é fácil negociar e conversar por aqui com autoridades. Não é fácil, mas a gente vai fazer a nossa parte aqui e vamos buscar uma solução para isso, tá ok? E aproveita em meu nome, dá um abraço em todos os caminhoneiros, valeu, né?
Logo em seguida, o ministro Tarcísio confirmou que o presidente realmente tinha dito isso. Ele ouviu preocupação de ministros, né, sobre esse impasse que pode ser criado pelos caminhoneiros, agravando a situação econômica. Né. Mas, enfim, as últimas notícias que a gente tem agora é que estão aliviando os bloqueios. Elisa? E você acredita, Alexandre, que esse movimento por parte dos caminhoneiros, que não tem uma coordenação nacional, mas tem ali divididamente os seus movimentos, essa paralisação pode acabar influenciando outros setores a partirem para o mesmo caminho de manifestações embasados pelo 7 de setembro? Eu não creio. Eu acho que o alívio dos caminhoneiros já dá um sinal para outros setores que eventualmente tenham pensado nisso. Agora, ainda tem muita gente na esplanada, né? Eu volto a dizer, essa gente que está esperando que haja uma solução por parte do Supremo em relação ao ministro Alexandre de Moraes. Você citou novamente os caminhoneiros na esplanada e lembrei agora de uma pergunta, uma dúvida que eu queria fazer para você. A crítica, então, dos caminhoneiros é em direção, como disseste, entre todas as bandeiras, mas a principal em direção ao ministro Alexandre de Moraes. A crítica não deveria ir, então, Alexandre, ao regimento interno do STF, que é o que embasa a abertura do inquérito das fake news? Sim, o regimento interno, artigo 43, diz que infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal, o presidente instaurará inquérito. Está bem claro que é na sede ou dependência. Todos sabemos que não foi essa infração, as infrações que estão sendo investigadas não aconteceram em sede ou dependência do Supremo. Então eu penso o seguinte, né? Se anularam todos aqueles processos envolvendo o ex-presidente Lula lá em Curitiba, porque não era a vara da jurisdição do suposto crime, seria São Paulo, seria o Distrito Federal e não Curitiba, e o processo foi anulado porque estava no local errado. Então esse é um grande argumento racional, né, para anular também esse inquérito que o ministro Marco Aurélio, o único voto vencido naquele dia, chamou de inquérito do fim do mundo, inquérito sem limites. E, obviamente, a gente está vendo que é um inquérito sem limite. Vou trazer, então, o próximo assunto, Alexandre, mas que, na verdade, está bem conectado ainda com esses efeitos de 7 de setembro. O presidente Jair Bolsonaro pediu, em reunião realizada com todos os seus ministros, ideias e soluções sobre como agir contra eventuais inquéritos inconstitucionais conduzidos pelo Supremo, em especial pelo ministro Alexandre de Moraes, que nós acabamos de citar aqui. As informações são da analista de política da CNN, a Renata Agostini. Pessoas presentes na reunião afirmaram que Bolsonaro deu indicações de que não pretende recuar no enfrentamento ao STF. Mas o presidente da corte, Luiz Fux, fez um pronunciamento na abertura dos trabalhos ontem, quarta-feira, e citou a desobediência de Bolsonaro, que teria cometido crime de responsabilidade. Vamos ouvir. Este Supremo Tribunal Federal jamais aceitará ameaças à sua independência, nem intimidações ao exercício regular de suas funções. O Supremo Tribunal Federal também não tolerará ameaças à autoridade de suas decisões. Se o desprezo às decisões judiciais ocorre por iniciativa do chefe de qualquer dos poderes, essa atitude, além de representar um atentado à democracia, configura crime de responsabilidade a ser analisado pelo Congresso Nacional. Ofender a honra dos ministros, incitar a população a propagar discurso de ódio contra a instituição do Supremo Tribunal Federal, incentivar o descumprimento de decisões judiciais, são práticas antidemocráticas e ilícitas, intoleráveis. Ninguém fechará esta corte. Nós a manteremos de pé, com suor, perseverança e coragem.
Alexandre, existe alguma maneira do presidente da República driblar essas críticas e as decisões institucionais do ministro Alexandre de Moraes sem cometer crime de responsabilidade? Crime de responsabilidade explicado agora há pouco, inclusive, pelo presidente do STF, Luiz Fux. Bom, em primeiro lugar, essa reunião aí com ministros mostra que o presidente realmente cometeu um erro quando mencionou o Conselho da República, era o Conselho dos Ministros que ele ia reunir, né? Foi feita a reunião. Bom, segundo lugar, nós jornalistas todos aprendemos que se a gente não puser na cabeça que os fatos são mais pesados que as palavras, a gente acaba pondo em risco a credibilidade. Então, os fatos são mais pesados que as palavras. Então, vejamos as palavras do presidente do Supremo. Ele disse que se o desprezo às decisões judiciais ocorre por iniciativa do chefe de qualquer dos poderes, essa atitude, além de representar atentado à democracia, configura crime de responsabilidade. O fato é que no dia 6 de dezembro de 2016, um chefe de poder, senador Renan Calheiros, desprezou uma ordem do Supremo e não deixou a presidência do Senado. E nada aconteceu, porque foi uma intromissão indevida do Supremo em outro poder. Vamos adiante. São práticas antidemocráticas, ilícitas e intoleráveis. Aí eu pergunto, quando o ofendido, o próprio ofendido, investiga, denuncia, julga e prende, isso é uma prática democrática? Não, é uma segunda pergunta. Bom, e por último, queria lembrar que ninguém vai ousar fechar o Supremo. Né? O Supremo é uma instituição, é a cabeça de um dos três poderes da República. Né? É intocável. Né? Ninguém vai fechar o Supremo. Agora, o presidente da República, está lá no artigo 78 da Constituição, ele foi obrigado, para tomar posse, a jurar, cumprir a Constituição e defendê-la. Então, ele tem que defender a Constituição. Se houver uma ordem fora da Constituição, ele tem o dever de não cumprir. Né? Então, é isso. Você me perguntou se tem alguma justificativa. Essa é a justificativa, sem dúvida. Né? Elisa? Eu vou trazer o próximo assunto, Alexandre, mas antes eu tenho uma notícia importante para compartilhar com quem nos acompanha agora ao vivo. Às 9h09, o IBGE acaba de divulgar a inflação do mês de agosto. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo teve uma alta de 0,87% no mês, acima das expectativas do mercado, que giraram em torno de 0,71%. Essa é a maior variação para o mês desde o ano de 2000. Além disso, em 12 meses, o IPCA acumula alta de 9,68%. A gasolina foi o item que mais pesou no índice, com uma alta de 2,8%. Notícia dada, então, compartilhada, e daqui a pouco a gente vai até trazer aqui essa questão econômica para repercutir com o Alexandre Garcia, porque tivemos os efeitos também econômicos no mercado na quarta-feira pós 7 de setembro. Mas antes, eu vou trazer um outro assunto, Alexandre. Enquanto Fux, acabamos de ver, né, o ministro Fux adotando um discurso mais duro sobre as palavras de Jair Bolsonaro, 3 peças-chave para a abertura de um processo de impeachment contra o presidente adotaram um tom moderador, sem citar o presidente Jair Bolsonaro, mas com pedidos de diálogo e ambiente democrático. Vamos ver então o que disseram Arthur Lira, Rodrigo Pacheco e Augusto Aras. Vale lembrar que temos a nossa Constituição, que jamais será rasgada. O único compromisso inadiável e inquestionável que temos em nosso calendário está marcado para 3 de outubro de 2022. Com as urnas eletrônicas, são as cabines eleitorais, com sigilo e segurança, que o povo expressa sua soberania. Nós vivemos num país em crise, uma crise real, de fome e de miséria que bate à porta dos brasileiros, sacrificando a dignidade das pessoas, de inflação com a perda do poder de compra dos brasileiros, as coisas estão mais caras, a crise do desemprego, a crise energética, a crise hídrica, uma pandemia que entristeceu muito o país. Então é uma crise real que nós vivemos e que nós temos que dar solução a ela. Essa solução não está no autoritarismo,
não está nos arroubos antidemocráticos, não está em questionar a democracia. Essa solução está na maturidade política dos poderes constituídos, de se entenderem, de buscarem as convergências para aquilo que verdadeiramente interessa aos brasileiros. Acompanhamos ontem uma festa cívica com manifestações pacíficas que ocorreram hegemonicamente de forma ordeira pelas vias públicas do Brasil. As manifestações do 7 de setembro foram uma expressão de uma sociedade plural e aberta, característica de um regime democrático. Alexandre, como você avalia, então, as declarações de Pacheco, Lira e Aras e esse tom adotado pelos parlamentares e também pelo procurador? De alguma maneira, algum pedido de impeachment poderia avançar no legislativo? Eles deram esse tipo de tom? Não, eles sabem que é impossível com esse apoio popular, né? Esses milhões que saíram para a rua já foram uma demonstração de um balde de água fria em cima de algo que estava recém-morno, né? Não tem como conseguir, vai ter que, para conseguir 60% 2/3 dos votos é muita coisa, né? Bastam 142 favoráveis, mas esse é um assunto que qualquer político sabe muito bem do que eu estou falando. Agora, de novo, sob a égide os fatos são mais pesados que as palavras, né? Vamos ao que disse o presidente da Câmara, disse, jamais, a Constituição que jamais será rasgada. Gente, que memória curta. Há pouco, a Câmara dos Deputados rasgou o artigo 53 da Constituição, que estabelece que deputados são invioláveis por quaisquer de suas opiniões ou palavras. E confirmaram a prisão por parte do ministro Alexandre de Moraes, do deputado Daniel Silveira, quando deveria ir para a comissão de ética por falta de decoro, né? Mas está preso, né? Então, palavras ao vento, como você lembrou. E o presidente Pacheco, né, Rodrigo Pacheco, usou o mesmo chavão que está sendo muito usado aí, inclusive o ministro Fux usou. Olha, deviam sair para a rua para falar da pandemia, da crise hídrica, da inflação, do desemprego. Só que não foram para isso. Ninguém foi para a rua pedindo emprego, pedindo vacina, né, pedindo chuva. Não. Não adianta querer inverter os fatos. Os fatos é que as pessoas foram para a rua pedindo que o Supremo se mantenha dentro da Constituição, né? Que não haja prisões arbitrárias, que dentro de um inquérito que é nulo de origem, como eu acabei de demonstrar. Né? É nulo de origem, como foi nulo de origem, foram nulos de origem os processos contra Lula lá em Curitiba. É o mesmo critério que o Supremo já adotou, né? Então, foi isso que foram pedir na rua, não foram pedir emprego nem chuva, né? Agora, o procurador Aras deu um belo recado, falou logo depois do ministro Fux, na abertura da sessão de ontem, né? Só para a gente relembrar o que ele disse. Discordâncias hão de ser tratadas com civismo, respeitando o devido processo legal e constitucional. Augusto Aras, lá no Supremo. Aí ele lembrou a separação de poderes, o equilíbrio, o objetivo de os poderes serem independentes e harmônicos, né? Chegou a citar o ministro Marco Aurélio, que foi o voto discordante, que chamou o inquérito de fim do mundo, né? E, por fim, citou o doutor Ulisses. Afronta a Constituição? Jamais. Augusto Aras, lá no Supremo ontem, para todo mundo ouvir. Elisa? 9h16, vamos agora para as questões econômicas. Além da repercussão política, evidentemente, do 7 de setembro, o discurso de Jair Bolsonaro elevou o grau de incerteza na economia do país. E o resultado foi direto, viu? A Bolsa caiu quase 4%, é a maior queda diária em 6 meses. O dólar subiu, ações de bancos, varejistas e construtoras chegaram a cair até 9%. Petrobras acumulou uma queda de mais de 5 pontos. Isso em um cenário que já tem inflação em alta e uma situação fiscal preocupante.
O maior receio do mercado é que esse desgaste entre os poderes tenha minado, de certa forma, a força política do governo para conseguir aprovar medidas importantes para a agenda econômica, a exemplo da reforma tributária, a exemplo da reforma administrativa. Alexandre, como você avalia, então, os impactos por esse ponto de vista econômico? Bom, em primeiro lugar, a grande oportunidade. Quando a Bolsa cai, a gente compra. Hoje, provavelmente, vai ter muita gente comprando Petrobras, tá? Essa com um preço ótimo, né? E outras ações. Bom, uma outra questão também, essa inflação aí do último mês, do mês de agosto, mostrando que o combustível foi que mais cresceu, é mais um toque nos governos estaduais, nas secretarias de Fazenda, que naquele cálculo quinzenal de preço médio ponderado ao consumidor final, que seja real e que não seja um preço médio final inventado mais alto para poder cobrar mais ICMS. Né? Além de tudo, tem gente cobrando imposto federal que foi retirado, de 33 centavos por litro, tá na nota fiscal, está lá. Depois devolvem o dinheiro, né? E devolvam o dinheiro, né? do preço a mais do combustível. Agora, sem dúvida, foi um baque. Agora, qual é a causa? Né? A insegurança jurídica. A gente falou em reformas aí. Mas o que adianta fazer reforma? O que adianta votar elegendo uma maioria se o voto na maioria depois é contestado pela minoria no Supremo? A minoria que perde em plenário, o ministro Fux explicou isso bem no seu discurso de posse. A minoria perde no plenário e vai pedir uma liminar, um mandado de segurança, seja lá o que for, lá no Supremo. E o Supremo atua como braço da minoria do Legislativo. Quando tribunal, que é braço do Legislativo, chama-se Tribunal de Contas da União. Esse é braço do Legislativo. O Supremo não. O Supremo deveria ser a Corte Constitucional. Aliás, a origem disso tudo, como me explicou no jantar que eu mencionei outro dia, uma desembargadora, né? O problema é que o Superior Tribunal de Justiça deveria ser a instância final do processo penal, criminal, deveria ser o último. O Supremo não deveria ser tribunal criminal. Virou por causa do foro privilegiado. E aí está enrolado nisso tudo. Né? Deveria ser exclusivamente uma corte constitucional, como outro dia eu ouvi, ainda ontem eu ouvi de novo uma fala de José Dirceu pregando isso, que o Supremo deveria ser exclusivamente uma corte constitucional e deixa que o Superior Tribunal de Justiça dê a palavra final nos processos criminais. Tudo isso gera uma insegurança jurídica que já é um problema tradicional brasileiro, de sobe e desce. O investidor estrangeiro não entende isso, como a gente pode mudar a interpretação de leis ou mudar leis, né? Então a gente precisa, sim, de estabilidade jurídica e a estabilidade institucional que vai gerar estabilidade econômica, que gera bem-estar. Elisa? 9h20. Alexandre Garcia, chegou ao fim o nosso tempo desta quinta-feira, mas amanhã, sexta-feira, dia 10 de setembro, estaremos aqui novamente. Estaremos de volta. Aproveitem o dia. Obrigado. Importante lembrar sempre para vocês que nos acompanham ao vivo todos os dias aqui na CNN que as opiniões que você acabou de ouvir aqui no quadro pelos dois comentaristas não refletem necessariamente a posição da CNN.